Olá, queridos alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Mais uma vez, eu, Prof. Gabi, estou aqui para mais uma aula, Aula de Ciências, livro 1. Nós vamos dar continuidade aí, então, no nosso estudo de ciências. Podem pegar sua apostila, página 137. Na aula passada, nós falamos um pouquinho sobre os planetas anões. Hoje nós vamos dar continuidade falando um pouquinho mais sobre a Lua e as suas fases. Então vamos lá, página 137. Eu estarei lendo, vocês podem acompanhar aí no vídeo, como também na sua apostila aí que você tem em mãos. Então vamos para o estudo. Os satélites naturais são os astros que giram em torno de um astro maior que eles. Assim como os planetas, eles não emitem luz, mas refletem a luz do Sol. Vocês sabem qual é o satélite natural da Terra? Isso mesmo, a Lua é o satélite natural da Terra. Ela é rochosa e aproximadamente 4 vezes menor que a Terra. A Lua tem uma atmosfera muito fina e por isso sofre impactos de meteoros que se chocam contra ela, formando muitas crateras. A Lua se move ao redor da Terra e também gira em torno de si mesma. Para completar uma volta ao redor da Terra, a Lua leva aproximadamente um mês, ou seja, 29 dias e meio. Vocês lembram daquelas perguntas que vocês fizeram lá no início da unidade? Aquelas perguntas que eu pedi para vocês responderem lá na página 131, Era para observar ali uma pesquisa feita por alguns alunos, que eles observaram a Lua no mês de abril e no mês de maio e responder as perguntas. Quem observou e respondeu as perguntas conseguiu perceber que a Lua ela fez o mesmo processo, que ela fez no mês de abril, ela também fez no mês de maio. E por que isso acontece? Justamente porque as fases da Lua ocorrem devido a esses seus movimentos, que ela está girando em torno da Terra e também gira em torno de si mesma. E é este movimento que faz com que tenha as suas fases. O que seriam as fases da Lua? Vamos continuar a leitura para vocês verem e daí para a prof poder ir explicando? Então, eu vou ler ali no quarto parágrafo. À medida que a Lua se desloca ao redor da Terra e a Terra se desloca ao redor do Sol, a Lua é vista de uma forma diferente a partir da superfície terrestre. As diferentes aparências da Lua são chamadas de fases. Cada uma das fases da Lua representa quanto da face iluminada pelo Sol é visível do local na Terra de onde a observamos. Ou seja, o que nós conseguimos ver da Lua é a parte que o Sol ilumina. Então, por isso que a Lua ela possui fases, porque como ela está em movimento e a Terra também está em movimento, porque a Lua está girando em torno da Terra e em torno de si mesma. A Terra está girando em torno do Sol e também gira em torno de si mesma. Então, conforme este movimento, nós vamos ver partes diferentes da Lua. Quando o Sol ilumina toda uma face da Lua e a gente consegue ver ela inteira, então é o que nós chamamos de lua cheia, por exemplo, tá? Então, há 4 principais fases da Lua, que é a Lua nova, a Lua quarto crescente, a Lua cheia e a Lua quarto minguante. Vocês podem ver aí nesse esquema que está na página 137, E aí vocês conseguem observar aí que a parte que nós conseguimos enxergar da Lua depende dos raios solares, da luz do Sol, para que nós possamos enxergá-la, certo? Aqui na página 137, nós acabamos de ver uma representação das fases da Lua, como se nós estivéssemos vendo do espaço. Aqui na página 138, tem aí a representação da Lua, das 4 principais fases da Lua, como nós vimos aqui do hemisfério sul do planeta. Então, nós temos aí, nesta tabela, a Lua nova, e aqui diz assim: a Lua está entre o Sol e a Terra e não é visível. Ela nasce às 6 horas da manhã e se põe às 6 horas da tarde. Então, a Lua nova é neste período em que em que a Lua não está visível. Lua quarto crescente tem a forma parecida com a letra C.
nasce ao meio-dia e se põe à meia-noite. Lua cheia. A lua tem uma de suas faces completamente iluminada pelo sol e visível da terra. Por isso é vista como um disco luminoso. Nasce às 6 horas da tarde e se põe às 6 horas da manhã do dia seguinte. E lua quarto minguante tem a forma semelhante a uma letra D e nasce à meia-noite e se põe ao meio-dia. Né? No último parágrafo diz assim: há registros da observação da lua pelos seres humanos desde a antiguidade. E a percepção da periodicidade de suas fases permitiu a contagem do tempo, ajudando a conhecer e a determinar a melhor época para plantios, colheitas, pesca, entre outras atividades humanas. Gente, é muito importante falar para vocês, né, que através da observação da lua, os povos antigos, eles conseguiam, por exemplo, contar o mês, porque vocês viram que o movimento que a lua faz, né, que dá as suas fases, é de 29 dias e meio, ou seja, no decorrer de um mês. Então, por isso que todos os meses, né, a lua ela repete aí as suas fases, repete o seu ciclo. Página 139. Corpos menores do sistema solar. Agora nós vamos ver o que são os cometas e o que são os asteroides. Os cometas e os asteroides são exemplos de corpos celestes menores que compõem o sistema solar. Os cometas são pequenos corpos compostos de uma mistura de poeira e gelo que também orbitam ao redor do Sol. São pequenos e só podem ser vistos, mesmo com o uso de telescópios, quando se aproximam do Sol. Por que isso acontece? À medida que um cometa se aproxima do Sol, parte do gelo sublima, formando uma cauda brilhante, com milhares de quilômetros e que muitas vezes pode ser vista a olho nu da Terra. O que é isso? Olha, eu vou ler de novo. À medida que um cometa se aproxima do Sol, parte do gelo sublima. O que é isso, professora? Sublima. Ocorre a sublimação, que tem a ver com os estados físicos da água, né? Líquido, sólido, gasoso. Quando a água ela passa do estado sólido direto para o estado gasoso, sem passar para o estado líquido, então nós falamos que ocorreu ali a sublimação. Então, quando um cometa chega próximo ao Sol, ele vai do estado sólido, né? A sua parte de gelo vai do estado sólido direto para o estado gasoso. E aí ele fica brilhante, que é onde nós conseguimos observar, né? Esse gás que sai dele é brilhante, certo? Então, aqui a gente consegue ver na página 139 uma imagem do cometa Halley, né, que tem cerca de 15 quilômetros de comprimento e pode ser visto da Terra a cada 75 anos. Então, a cada 75 anos ele pode ser visto. Ele foi visto em 1910, depois ele foi visto em 1986 e a estimativa é que ele será visto novamente no ano de 2061. Olha só que interessante. Agora nós vamos ver o que são asteroides. Nós já vimos na unidade anterior, mas a prof está aí explicando novamente para vocês para não ficar dúvidas. Asteroides são corpos rochosos ou metálicos menores que a Lua. A maioria dos asteroides conhecidos encontra-se em Marte e Júpiter, em uma região chamada de cinturão de asteroides, e depois de Netuno, em uma região chamada cinturão de Kuiper. Os menores asteroides podem ser chamados de meteoroides. Quando um pequeno asteroide entra na atmosfera terrestre, ele é chamado de meteoro. Lembra que na unidade anterior nós vimos o que são estrelas cadentes? Que na verdade não são estrelas que caem, mas são meteoros que quando entram na superfície, né, ele entra em contato com os gases da superfície e então ele pega fogo e ele vai se desmanchando e caindo ao mesmo tempo, né, formando então o que nós chamamos de estrela cadente. Quando esses meteoros, né, quando ele não se desintegra, ou seja, quando ele não
esfarela inteiro e cai na Terra, ele é chamado de meteorito. Aqui na página 139, nós temos a imagem aí de um meteorito, né? Aí aqui diz que é um asteroide, na primeira imagem é o asteroide Gaspar, que fica no cinturão de asteroides. Na segunda imagem é o meteorito que caiu na Terra no ano de 2000 no Canadá. E aqui diz que estima-se que antes de sua queda, o meteoro tinha cerca de 5 metros de diâmetro e 200 toneladas. Imagina se o meteoro não se desintegrasse, o estrago que iria fazer na Terra, não é verdade? Aqui na página 140 e 141, nós temos então o esquema do sistema solar, para vocês conseguirem ver aí os planetas que estão mais próximos, mais distantes do Sol, né? Então, o planeta que fica mais próximo ao Sol é o Mercúrio, depois vem Vênus, a Terra, ela está ocupando a terceira posição, é o terceiro planeta mais próximo do Sol. E essa posição que a Terra ocupa é ideal para que tenha vida na Terra, né? Como eu falei para vocês, fica na temperatura ideal para que tenha vida na Terra, né? Então, a gente consegue ver ali a Terra, o terceiro planeta mais perto do Sol, e nós conseguimos ver ali o satélite natural da Terra, né? A Lua ali pertinho dela. Depois tem Marte, e aí vamos continuar na outra página. Aí vem Júpiter, Saturno, Urano, Netuno. E depois vem os planetas anões, certo? Nós falamos bastante sobre os satélites naturais, né? Nós vimos sobre os planetas e vimos quais planetas tinham satélites naturais e quais não tinham. E nós aprendemos que satélite natural é um corpo celeste que orbita em torno de um planeta, certo? E aqui na página 142, nos traz algumas informações sobre satélites artificiais. O que são satélites artificiais? Quem lembra? Nós já vimos sobre isso, né? Então, os satélites artificiais são qualquer corpo feito pelo ser humano e colocado em órbita, seja em torno da Terra ou em torno de qualquer planeta. Então, aqui na página 142, nós temos alguns exemplos, né? Na primeira imagem, tem o satélite de comunicação orbitando a Terra, né? Um exemplo de satélite de comunicação orbitando a Terra, né? Por que esses satélites são mandados em órbita? Justamente para telecomunicação, para coletas de dados, para tirar fotos, pegar amostras, né, de outros planetas, e também para que a gente possa ter uma previsão do tempo, por exemplo, né, previsão do clima, do tempo, monitoramento de florestas através das imagens, monitoramento do número de queimadas, tudo isso é feito com satélites. Do lado do primeiro satélite está escrito assim, né, no segundo parágrafo: foi o físico inglês Isaac Newton, no século 17, que idealizou a possibilidade de se lançar objetos ao espaço e que estes pudessem orbitar a Terra. Para ter essa ideia, ele se inspirou nos movimentos realizados pelo satélite natural da Terra, que é a Lua. Aí embaixo, a imagem do meio, Sputnik, né, é o primeiro satélite que foi lançado pela União Soviética em 1957. E aqui diz que enviava sinais via rádio, cujo som conhecido pelo seu bip, bip, né? Porém, o lançamento e o funcionamento do satélite serviram de base para que outros tipos de satélites muito mais úteis aos seres humanos fossem desenvolvidos. A cada ano que passa, a tecnologia, ela se supera, né? Nós descobrimos mais e mais coisas e então não é diferente com os satélites, né? Eles vão ficando cada vez mais modernos. E a última imagem é a imagem do primeiro satélite lançado pelo Brasil, que foi lançado em 1993, né? Em 2018, completou 25 anos em órbita. Muito interessante, né? Na página 143, tem umas atividades, mas nós não iremos realizar essas atividades, porque nós não estamos na escola e são atividades aí em grupo. Vocês irão, então, estar respondendo
as atividades da unidade. A número 1 e número 2 já era para ter respondido com a explicação da aula passada. Vocês, então, irão responder as atividades da página 145, 146, da página 147, certo? E também o que eu aprendi, página 148. Para vocês fazerem o que eu aprendi da página 148 e 149, vocês irão pegar os adesivos que estão lá na página 210 e 211 para poder colar, e vocês irão ver e analisar o esquema que está na página 140 e 141 para conseguir colar aí os planetas de forma correta, certo? E também aqui na página 150, vocês irão colar aí as 4 principais fases da Lua. Os adesivos estão na página 211 e para você conseguir fazer corretamente, dê uma olhadinha no esquema das 4 principais fases da Lua, que está lá na página 137, certo? E para concluir, página 151, você sabia? Alguns povos indígenas utilizavam a lua como forma de contar o mês. Lembra que eu falei para vocês? Eles consideram que a contagem começa quando se observa a lua com um fino C crescente no horizonte na direção oeste, alguns dias depois da lua nova. Na mitologia desses povos, a lua, chamada por eles de Jaci, era uma deusa guerreira, irmã mais nova do deus Sol. Então, aí só uma curiosidade sobre a lua para vocês aprenderem um pouquinho mais, certinho? Hoje ficamos por aqui. Um grande beijo, presta atenção, caprichem na letra e até mais. Tchau, tchau!